Vamos dar continuidade à nossa disciplina Teoria da Personalidade 3, Perfis Psicológicos, segundo Jung, Briggs e Myers. Chegamos agora ao perfil tipológico ISFJ, protetor ou altruísta. Esse perfil especificamente, ele é essencialmente S, que é de sensorial, e em seguir F, que é de feeling, emocional. Corresponde a aproximadamente 7 a 10% da população. O ISFJ é uma pessoa altamente empática, que acredita no lado bom das outras pessoas e procura incentivá-las e apoiá-las. E também busca ajudar, proteger e amparar os que sofrem e necessitam de uma mão amiga. Esse perfil é o altruísta nato. Ao proteger alguém, na realidade está protegendo a si mesmo, pois é uma pessoa que também precisa se sentir protegido. Sua alta percepção sensorial faz com que seja preciso, atento e cuidadoso com detalhes, mas sua falta de intuição faz com que se limite a trabalhar com rotinas e repetições e não seja muito criativo. Vejamos algumas características do perfil protetor ou altruísta. É o altruísta nato e protetor dos sofredores e necessitados. O lado negativo, seu altruísmo pode mascarar um egocentrismo latente. Gosta de ajudar e proteger quem está sofrendo, sofre com os que sofrem. O lado negativo, sente uma necessidade enorme de ajuda e proteção para si mesmo. Gosta realmente de proteger e ajudar quem necessita. O lado negativo, tem dificuldade em dizer não e por isso vive sobrecarregado. Outra característica, demonstra estabilidade e extrema confiança para outras pessoas. É o tipo de pessoa em que os outros poderiam confiar suas vidas. O lado negativo, não é assertivo quanto às suas próprias necessidades pessoais, emocionais, etc. É incentivador e motivador das outras pessoas. O lado negativo, normalmente não é assertivo quanto aos seus próprios problemas. Gosta de ajudar pessoas que compartilham os mesmos valores e crenças. O lado negativo, tende a ser preconceituoso com pessoas que não compartilham a mesma fé. O perfil protetor ou altruísta é amável, bondoso e caloroso. O lado negativo tem forte tendência ao estresse e à depressão. Dificilmente toma atitude de afronta contra alguém. O lado negativo geralmente é classificado como medroso em excesso e até mesmo covarde. É preciso, atento e cuidadoso com detalhes. O lado negativo, normalmente é limitado e só gosta de trabalhar com rotinas e repetições. Gosta de trabalhar e é consciencioso quanto aos seus compromissos. O lado negativo, vive sobrecarregado porque assume trabalhos em excesso. É o funcionário padrão, pois é eficaz e eficiente no trabalho. Muito ético, consciencioso, responsável nas obrigações. O lado negativo tende a subestimar seus valores. É comunicativo e consegue cativar as pessoas. E apesar de comunicativo e cativante, não é um líder. Gosta que tudo seja claro e explícito. É pragmático, realista e muito cauteloso. O lado negativo, planeja demais para agir, por isso pode parecer lento e inseguro. E muitas vezes é exatamente isso, é lento e inseguro realmente. Gosta de coisas estáveis e bem estabelecidas. O lado negativo, tem dificuldade em lidar com mudanças. Normalmente é uma pessoa de fácil conversão ao evangelho. O lado negativo, confunde conversão com assistência social. É leal, compassivo e devotado aos seus amigos. O lado negativo, gostaria de ser reconhecido e apreciado pela sua lealdade e devoção. Preocupa-se realmente
com o que seus familiares pensam e sentem. O lado negativo: assume para si todos os problemas da família e por isso vive sobrecarregado. É o funcionário padrão, é eficaz e eficiente no trabalho, muito ético, consciencioso, responsável em suas obrigações. E, como já foi dito, tende a subestimar seus valores. É paciente e sistemático nas realizações de suas tarefas, gosta de rotina, trabalhos repetitivos e sequenciais e procedimentos padronizados. O lado negativo: tem dificuldade em lidar com mudanças. Vejamos algumas atividades profissionais típicas do perfil protetor ou altruísta. O protetor é o funcionário padrão e se dá bem em qualquer tipo de atividade onde se sinta protegendo e protegido. Por exemplo, como profissional de saúde, pode ser médico de família, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, veterinário, assistente social, etc. Também se destaca como ministro religioso, pastor, padre, rabino, etc. Também se destaca como orientador em geral e professor de ensino fundamental. Também se destaca como auxiliar em geral, então auxiliar administrativo, contábil, de recursos humanos, recepcionista, secretária, etc. E também como assistente jurídico. É interessante destacar que é o tipo de atividade onde a pessoa é mais um auxiliar do que um líder propriamente dito, embora, como líder, muitas vezes se destaca no aspecto de ser um líder juiz. E agora o perfil ISFP, o compositor. Ao contrário do perfil anterior, protetor altruísta, que é essencialmente S e depois F, o compositor ele é essencialmente F e depois S. Esse perfil ISFP, o compositor, corresponde a aproximadamente 4 a 7% da população. Tem forte senso de valores internos e elevado senso de estético. Aprecia o belo, o bom e harmonioso. E uma capacidade sui generis de criar coisas que expressem seu interior, que certamente afetarão os sentidos das pessoas. Sua sensibilidade emocional faz com que goste de fazer coisas onde sinta e entenda que sua participação é útil e necessária. Mas pode não ver oportunidades que ainda não existem no momento, pois tem dificuldade de planejar para o futuro. É altamente adaptável a mudanças e variações do seu ambiente, mas pode aceitar os comportamentos dos outros sem procurar algum motivo ou significado para isso. E depois se torna um crítico negativista quando vê que as coisas não saem do jeito que realmente gostaria que fossem. Vejamos agora algumas características gerais do perfil ISFP compositor. Bom, como o nome diz, é um compositor e artista nato, é criativo, prático, muito sensorial e ciente da aparência, consistência, som, cheiro e gosto das coisas. Isso o leva a ser artístico e estético. O lado negativo: não gosta de lidar com conceitos e ideias, mesmo quando elas são realmente necessárias. É um profundo observador das pessoas e coisas e não se interessa em buscar motivos ou significados nas mesmas. O lado negativo: é muito crédulo nas pessoas e não vê maldade. Por causa disso, nem sempre é um avaliador assertivo de caráter das demais pessoas. Gosta de fazer coisas onde sinta e entenda que sua participação é útil e necessária. O lado negativo: pode não ver oportunidades que ainda não existem no momento, pois tem dificuldade de planejar para o futuro. É fiel aos seus superiores e aos grupos do qual faz parte. Aceita receber e cumprir ordens com facilidade. Em outras palavras, não é um líder. Portanto, não gosta de liderar ou ser liderado, mas se sujeita muito facilmente aos outros.
Continuando com as características do perfil ISFP, que é o perfil compositor. Normalmente é adaptável ou altamente adaptável a mudanças e variações no seu ambiente. O lado negativo: aceita os comportamentos dos outros sem procurar algum motivo ou significado para isso, e depois se torna um crítico negativista dos mesmos. Possui um sistema elevado de ideias e valores internos. O lado negativo: seu sistema de ideias e valores pode causar vários problemas quanto às suas escolhas. É perfeccionista em tudo o que faz. O lado negativo: é muito duro para consigo mesmo. É muito sensível emocionalmente. O lado negativo: muito sensível à crítica e toma tudo como algo pessoal. É muito caloroso, amável e atencioso, quer realmente a felicidade das pessoas. Por outro lado, é muito sensível e gostaria de ser tratado pelos outros do mesmo modo como os trata, o que nem sempre corresponde à realidade. Vive em um mundo de possibilidades, é o encorajador das pessoas. O lado negativo: muito crédulo nas pessoas e não vê maldade, até mesmo onde de fato ela pode existir. É paciente, flexível, muito educado e fácil de conviver. O lado negativo: acaba sendo explorado por pessoas mal intencionadas. É muito sensível nos relacionamentos pessoais. O lado negativo: desdobra-se para atender às necessidades dos membros da família e se esquece de suas próprias necessidades. É altamente adaptável a mudanças e variações do seu ambiente. O lado negativo: costuma se sublimar a fim de se adaptar ao ambiente. Procura criar um ambiente agradável para viver, tanto para si mesmo como para as pessoas próximas. O lado negativo: aceita os comportamentos dos outros sem procurar algum motivo ou significado para isso, e depois se torna um crítico negativista dos mesmos. Aliás, uma característica que ele tem muitas vezes é o fato de ser extremamente murmurador e reclamão de tudo que acontece ao seu redor. É muito crédulo e de fácil conversão. Por outro lado, pode ser enganado por pessoas mal intencionadas. Como não sente necessidade de liderar, torna-se um seguidor leal e um bom membro de equipe e grupos. Falta-lhe iniciativa e espírito de liderança. Quando em posição de chefia, sabe valorizar aqueles que o ajudam. Por outro lado, não sabe se colocar na posição de chefia, mesmo quando isso é necessário. É fiel aos seus superiores e aos grupos do qual faz parte. Aceita receber e cumprir ordens com facilidades. Tá? Por outro lado, não gosta de liderar ou ser liderado e se sujeita muito facilmente aos outros. Gosta de trabalhar com coisas que beneficiem outras pessoas. Por outro lado, muitas vezes assume compromissos que não são seus, pois não sabe dizer não. Vejamos algumas atividades profissionais típicas do perfil compositor. Esse perfil gosta de atividades onde se sinta útil e necessário e onde veja que está ajudando alguém. Então, se dá muito bem atividades como compositor, por exemplo, músico, escritor, editor, etc. Também tem uma boa noção de estética e de ordem, então gosta de atividades como esteticista, arquiteto, paisagista, ceramista, pintor, jardineiro, joalheiro, mecânico, engenheiro florestal, engenheiro botânico, biólogo, chefe de cozinha, etc. Atividade onde possa ajudar, pois gosta de ajudar. Então, se dá muito bem como assistente social, auxiliar contábil, auxiliar de dentista, etc. Também se destaca na área da saúde como fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, massoterapeuta, etc. E, por fim, também normalmente se revela um excelente professor de ensino fundamental.